Hoje a gente está vivendo um momento muito especial. Todos nós estamos olhando para a obesidade com valores muito assustados, todos nós. Por quê? Porque assim, a obesidade graça no mundo como um todo. O que acontece hoje com a obesidade infantil é realmente uma epidemia e já é considerado um problema de saúde pública. Então, a gente tem dados recentes do IBGE de que nos últimos 20 anos os índices de obesidade infantil triplicaram no Brasil. Dá um pouco de medo, porque nós temos visto a experiência de países um pouco mais envolvidos que têm investido bilhões de dólares na prevenção e no combate à obesidade. E o máximo que a gente tem visto é uma estagnação de números e não melhoria. A grande maioria dos países que tem comida, e nós jogamos muita comida fora, nós temos o quê? 155 milhões, segundo a OMS, né, de obesos no mundo. Nós, nos últimos 20, 30 anos, nós passamos, hoje nós temos um aumento de 240% de obesidade dos últimos 20 anos. Isso é uma loucura, né? Nós temos 6,7 milhões de crianças obesas. E isso significa o que para a saúde pública? Daqui a pouco isso significa que as nossas portas dos nossos prontos-socorros, dos nossos hospitais públicos, estarão lotados de gente. Se nós não trabalharmos na base, na prevenção, nós realmente vamos ter uma bomba relógio que já está se manifestando muito complicada. Nós vamos ter realmente populações com um número de doenças que nós não vamos ter condições de arcar. Tudo isso, esse contexto social, ele leva com que a gente tenha hoje uma reflexão muito profunda a respeito do que é saúde, do que é educação, do que é o comer. Episódio de hoje. Gordo, bolo fofo, baleia, rolha de poço. Quem de boca cheia já proferiu estas palavras talvez não imagine o tamanho do estrago que elas causam na estrutura de quem tem que ouvi-las. Envoltos no emaranhado de estigma, preconceito e exclusão, aqueles que sofrem com excesso de peso carregam consigo um fardo muito maior do que o olho vê. Apesar de que o excesso de peso hoje está chegando a já a maioria da população adulta e já ser não uma exceção, mas ser um número enorme de crianças e adolescentes obesos, ainda é uma situação que incomoda bastante quem sofre dessa situação. Então nós temos que lembrar que ainda é um grupo que sofre bullying, e esse bullying começa dentro de casa. Os próprios familiares que também têm excesso de peso, eles são os primeiros a agredir a criança ou adolescente, dizendo que ele é um vagabundo, que não come porque ele come errado, quando eles são o próprio exemplo inadequado tanto de inatividade física como de alimentação equivocada. Mas eles cobram da criança e do adolescente de uma forma muito intensa. Isso a gente vê bastante nos consultórios. O bullying, então, começa dentro de casa, nem sempre às vezes dos pais, às vezes de um irmão, às vezes de um avô, que não entende que aquela coisa nem sempre é passível de ser modificada e que ele, às vezes, tenta de uma forma muito intensa e não consegue. Vai à escola, onde a criança é maldosa por natureza, a criança não é nenhum anjinho, e de tal forma que eles agridem todas as exceções e todas as coisas diferentes. E eles não percebem que às vezes eles mesmos também são diferentes na sua forma de se comportar.
Você olhar para a criança biopsicossocialmente é diferente de você focar numa criança que tem uma mãe que acompanha, que amamenta, que desde o 3º trimestre de gravidez sabe que toda a alimentação que ela está comendo vai interferir nas doenças crônicas possíveis desenvolvidas 50 anos depois, né? Então ela acaba com aquela história de querer comer por 2. Então assim, essa responsabilidade começa lá atrás. Né? Então você tem que mudar o seu perfil, porque a criança ela não vai automaticamente falar, nossa, tô gordo, preciso mudar. O excesso de peso, infelizmente, tem começado cada vez mais cedo. E quanto mais demorado for esse aumento de peso, quanto mais intenso e quanto maior a possibilidade que esse obeso tenha vindo de um ambiente que nós chamamos de obesogênico, quer dizer, que tem tanto a herança como a forma de se comportar de uma família que levou à obesidade, maior vai ser o excesso de peso da criança e do adolescente ao longo do tempo. Do ponto de vista clínico, o fato de eu ter iniciado mais cedo tem uma vantagem, porque eu ainda estou formando hábitos alimentares e de estilos de vida. Ao mesmo tempo, eu tenho um outro fenômeno que é o crescimento, que faz com que eu tenha um outro recurso que não necessariamente o emagrecimento. Mas se eu recebo uma criança que já é muito pesada, a chance de que ela tenha uma estatura de 2,20 metros, 2,30 metros, 2,40 metros para poder equilibrar esse excesso de peso é impossível. Então eu acabo tendo um fenômeno que é diferente do que tinha quando nós começamos a estudar a obesidade há 30, 40 anos atrás, em que nós esperávamos o crescimento e a criança se adequava. Hoje não, porque eu recebo crianças com 7, 8 anos com 80, 90, 100 quilos, o que seguramente não vai fazer com que ela tenha a possibilidade de se adequar mesmo com um tamanho bastante alto na vida adulta. Então, é um sofrimento que é mais precoce e que, infelizmente, hoje está acompanhado de um aumento muito grande de outras doenças. Então, hoje, as nossas crianças e adolescentes obesos, eles, além do excesso de peso, eles têm um volume enorme de problemas do metabolismo das gorduras. Então, eles têm aumento dos lipídios, dos colesterol, dos triglicéridos, eles têm aumento da glicemia e da insulina, eles têm o que a gente chama de resistência insulínica, que é uma condição que alguns chamam de pré-diabético. Nós temos um aumento muito grande da pressão sanguínea, nós temos um volume grande de alterações do fígado, com deposição de gordura dentro do fígado, levando até uma hepatite no futuro não alcoólica. Então são problemas que antes nós só víamos no mais velho e hoje a gente vê na criança, no adolescente e no adulto jovem. Então, infelizmente, ele só vem numa idade um pouco mais avançada e quando já é gritante a situação ou essa criança pediu. As crianças pequenas e os adolescentes usualmente chegam aqui ao consultório trazidos pelos pais. E na maior parte das vezes eles dizem que eles não sabem porque eles estão aqui. Obviamente eles sabem, mas eles não reconhecem a situação ou eles só reconhecem depois de muita insistência e conversando. E aí sim eles vêm, eles falam que eu quero perder peso. Mas eu sempre até brinco com eles se eles foram sequestrados aqui, porque eles nunca sabem porque eles vieram para um especialista. Mas muitas vezes eles realmente vêm sem saber porquê e os pais trazem e não chegam a explicar. E eu tenho alguns pais que até chegam a pedir que eu não fale com o menino que ele é obeso ou que ele apresenta excesso de peso, como se fosse uma vergonha, ou como se fosse uma condição de que pode magoar. Hoje nós tentamos mostrar que, na verdade, essa é uma situação real, é uma doença e se ele não for conscientizado, ele também não ajuda a tratar. A grande vantagem do adolescente, principalmente, é que ele tente a buscar ajuda e a tentar modificar algumas coisas. Então, quando ele realmente se conscientizou de que ele precisa mudar alguma coisa, especialmente se ele tem alguma doença associada, que isso é uma coisa que assusta bastante tanto a ele como a família, aí eles buscam mais intensamente a mudança da qualidade de vida. Na obesidade infantil, o importante é a prevenção.
e não o tratamento. Os índices de sucesso não são enormes, é um pouco frustrante porque exige esforço da família, principalmente, quanto mais nova a criança, são os pais realmente que vão conduzir, né, o tratamento dessa criança. Os pais às vezes vêm com a ideia de que vão emagrecer e em 1 mês, 2 meses já vão estar dentro do padrão normal. O que eles não conseguem com eles querem para as crianças. E isso é uma característica básica de que nós precisamos trabalhar com a cabeça da família. Tratar uma criança e um adolescente significa tratar a família toda. Não é só o pai, não é só a mãe, é tratar com a avó, é tratar com os cuidadores, com as babás, com as cozinheiras, com a escola muitas vezes, então todo o ambiente que cerca a criança. E mostrar que se todos não modificarem o seu comportamento, você não vai ter resultado nenhum. Onde há excesso, há demasia, desregramento, desequilíbrio. No entanto, todo excesso também é falta, pois nada sobra sem que antes algo seja desfalcado. Por isso, em se tratando de excesso, é preciso ir além da aparência, pois o que se vê a mais na superfície, talvez seja o esconderijo de uma ausência. A obesidade é considerada uma doença, mas ela é uma doença de muitas faces. Eu não posso considerar como a mesma doença uma pessoa que, por exemplo, nasceu já com excesso de peso e foi obesa ao longo de toda a sua vida e vai ter um final em que ela tem esse excesso de peso. Mas eu tenho outras situações, como por exemplo, uma mulher que era magra ou que apresentava um corpo normal e durante a gravidez ela foi ganhando um peso às vezes excessivo, ela não conseguiu se livrar desse excesso de peso, ela engravida novamente, ela já tinha um superávit, ela em cima disso ela voltou a ganhar um excesso de peso. Ao final da 2ª ou 3ª gestação, de repente ela tem 20 quilos a mais e ela não modificou a sua estatura, então a proporção dela é de obesa. Então é uma segunda forma de doença. Uma pessoa que vinha tendo uma atividade física muito ativa e de repente para essa atividade física, ela pode ganhar peso rapidamente. Esse é um exemplo típico dos atletas que deixaram de fazer um ritmo intenso de competitividade e eles estão acostumados a comer muito porque gastam muito. Se eles param de fazer essa atividade física, eles ganham peso rapidamente. Nós temos exemplos de atletas profissionais que ao término da sua carreira, com relaxamento, passaram a ser obesos mórbidos e até chegaram a ter problemas cardiovasculares intensíssimos e muito sérios. Então, são várias faces da mesma doença. Eu tenho obesos que são absolutamente saudáveis do ponto de vista de gorduras, de hipertensão, de doenças cardiovasculares, e eu tenho obesos não tão importantes que têm uma herança com uma enorme carga de distúrbios do metabolismo das gorduras, com hipertensão, uma série de outros fatores de risco. Então a obesidade é uma doença que nós chamamos de 1000 faces e que tem quase sempre consequências finais muito parecidas, mas não é igual e a forma de abordar cada uma delas é diferente. Mas é uma doença e não uma coisa que eu escolho. Popularmente existe isso de que o obeso é preguiçoso, é guloso, mas a cada dia nos congressos a gente tem visto que existem problemas hormonais, existem doenças que realmente levam a pessoa a ser obesa. A genética é muito importante, a gente sabe, é comprovado cientificamente, se os dois pais, né, pai e mãe são obesos, a criança já tem 80% de chance de ser obesa. Então, a genética é importante, porém os hábitos alimentares e o estilo de vida é que vai fazer ela desenvolver realmente a obesidade. Se ela tem pai e mãe obesos, porém tem hábitos alimentares saudáveis, pratica uma atividade física diária, essa criança nunca vai se tornar obesa. Se ela gasta mais energia do que o que ela ingere, não existe a possibilidade dela se tornar obesa. Mas, na verdade, a gente sabe que não é um problema de ser gulosa ou de ser preguiçosa.
Não é isso, existe a genética, existem doenças hormonais, cada dia mais tem sido desmistificado isso. É importante saber que é uma doença crônica e que em alguns casos exige tratamento para o resto da vida, né? Coisa de 10 anos não se falava em tratamento ou medicação para obesidade em criança, hoje isso já é muito mais aceito. O que a gente sabe é que não pode deixar a criança obesa, entendeu? Ainda que precise armas como medicamento. A gente é relutante para isso, precisa de um tratamento inicial de nutrição, reeducação alimentar e atividade física, pelo menos 2 anos, para você ter certeza que não teve sucesso e introduzir medicação. Mas, se isso for o caso, a gente tem que levar em conta, sim, abrir mão dessa arma e talvez ele precise da medicação para o resto da vida, porque é uma doença crônica. Eles não podem ficar obesos, porque eles vão ser adultos obesos, vão ter doenças associadas, vão onerar a saúde pública e vão morrer mais cedo. Muitas vezes eles vêm pra gente e a gente fala assim, seu filho está acima do peso. Nossa, mas eu não sabia. Né? E muitas vezes alguém já falou, mas não caiu a ficha, né? Então, ver a curva, né, de crescimento, às vezes isso dá um clique nos pais, né? E isso faz com que eles percebam, nossa, é verdade. Infelizmente ainda existe uma cultura de que é saudável ser gordinho. É muito comum na recepção os pais concorrendo qual é o bebê que está mais gordinho, qual ganha mais peso, como se isso fosse sinal de saúde. Porque nós temos um padrão de beleza, né, daquele bebê Johnsons do antigamente, né, de dobrinhas, de rostinho cheio, de bochechinha, de riso fácil, né, porque todo gordinho, né, todo pré-obeso, ele é simpático. E aí ele tem um andar diferente, ele tem uma comunicação diferente, porque ele intuitivamente ele sabe que ele quer agradar, né? E aí eu acho assim, ele só se reconhece como obeso quando ele passa a ser excluído. Na Idade Média, fofura era almejada para toda a população. Por quê? Era só uma classe privilegiada. Camponeses, ninguém tinha tempo para ser bem rechonchuda, mas a família real, nobreza, era sinônimo de poder e riqueza, né? E daí beleza, consequentemente. Exatamente. Mas agora, com a ciência, viu que essa fofura não serve para nada em termos de manter a vida e a saúde, porque aparecem tantos e tantos problemas para desfrutar a vida. Regime, por definição, é a maneira pela qual se conduz a vida. É um sistema de governo, um conjunto de regras que orientam uma administração. Mas quando o assunto é o reino da alimentação, regime vira sinônimo de ditadura, de tortura, de privação. Reger é governar e manter o equilíbrio entre o que se quer e o que se pode fazer. A criança tem que ter uma alimentação adequada, não é regime por causa desse termo regime que dá a ideia do temporário. Então, se você tem uma criança, especialmente os menores, né? Então, que está acima do peso, você tem que controlar esse peso. A recomendação não é nem perder peso, é manter esse peso. A criança vai crescer, né? Então, muitas vezes a gente não consegue nem manter o peso, porque você atende num retorno que seu paciente ganhou o peso. Então, se você conseguir fazer com que seu paciente mantenha o peso e continue crescendo, já é um lucro e você vai melhorar essa relação do peso para a altura e a criança vai começar a ter um peso adequado, né, ao longo do tempo. Então, ela tem que ter uma alimentação saudável, tem que adequar, então, o que está em excesso e o que está deficiente, o que está faltando na alimentação. E você adequando aos poucos isso, né, e todo ao redor também, como come, né, que a gente vê que uma das principais coisas é o comer à mesa sem ser assistindo TV, é o não repetir o prato, né, então aos pouquinhos, você colocando algumas metas, né, de mudanças, você consegue adequar esse peso e a criança vai crescendo e vai melhorando a relação do peso para a altura. A mudança de um hábito alimentar que vem desde pequeno
Não é simples, especialmente porque eu vou retirar para a rotina dele alguma coisa que é muito prazerosa. Então, assim, eu vou levar a ter duas situações que não são agradáveis. A primeira, eu vou tirá-lo da zona de conforto física. Então, eu vou tirá-lo de uma inatividade que para ele não incomoda absolutamente nada. E segundo, que eu vou tirar os alimentos que são teoricamente mais prazerosos. Os alimentos doces, os alimentos ricos em gordura, que são os alimentos que têm sabor. Então, eu preciso ter formas de mostrar que a atividade física pode ser gostosa, prazerosa, pode ser mantida, não necessariamente precisa ser dolorosa ou precisa ser inadequada. Então, eu preciso achar alguma coisa que seja do agrado dele e que seja mantida por longos períodos ou para o resto da vida. E a mesma coisa na alimentação. Eu tenho que buscar uma forma de que dentro de uma alimentação possível, ele consiga ter a alimentação mais adequada e que seja gostosa, porque senão eu perco aquele elemento do prazer que é essencial na vida. Então, dieta para criança e para adolescente significa castigo. E ele já tem castigo suficiente pela própria forma do corpo. Então, nós precisamos sempre modificar temperos, modificar a forma de preparações e mostrar que ele não está proibido de comer alimentos. Ele simplesmente precisa aprender a modular a forma como que ele vai ingerir ou ter alguns alimentos ou refeições. E isso é uma forma que você não consegue de um dia para o outro. Você vai fazer isso com educação adicional, com educação de vida, que é uma coisa de muito longo prazo. Primeira coisa que nós precisamos tirar, principalmente as crianças da fofura, é dar toda a liberdade para a criança. Porque muitas vezes os pais não dão muita liberdade para as crianças. Talvez meu conceito de liberdade é um pouco diferente. Quando as crianças querem brincar, querem fazer bagunça, então os pais que não têm pique para acompanhar isto, simplesmente dão um iPad. Eu vejo isso nos Estados Unidos, quando vai no restaurante, criançada faz a bagunça, porque é fora do ambiente deles, não tem um brinquedo, mas querem ter suas atividades. Então, não, aqui é restaurante, pode ter que ficar quieto. Então dá o iPhone, iPad, criançada olhando aquele filme, ficam quietinhas, né? Quietinhas. Para mim isso é escravizar a criança. A mente delas estão para aquilo que está passando. Seja desenho animado, seja qualquer coisa. Mas isso é muito, muito ruim para crianças. Crianças que queriam mexer, queriam fazer todas as coisas, de repente por causa dessa outra parte que aparentemente é mais interessante, então está lá. Isso aliena relacionamento dos pais para crianças. Então hoje, quem influencia mais a mente das crianças? Filmes, games, jogos. Pai não precisa estar junto, mas tendo essa tela, está bem. Tendo monitor e brincando, não precisa da companhia dos pais. Então essa digitalização, separação do relacionamento dos pais com os filhos, isso é maior estresse. Porque essa máquina nunca pode dar o amor, carinho, embora seja muito interessante. Então essa falta de amor, falta de carinho, deixa com que a criança fique estressada, inconscientemente. Quando estiver estressada, gasta certamente mais energia. Então requer qualquer coisa que satisfaz. Você pode ver, antigamente, né, quando você vai no cinema para assistir filme, pipoca ia sempre junto. Hoje, talvez pipoca não vai junto, mas pacotes de alumínio que você está comendo, sem perceber que você está comendo, porque não presta atenção que está comendo, mas você está prestando na tela.
Então esse alimento entra para talvez anular o estresse que você sente na hora de assistir filme. Então hoje as crianças estressadas não dormem cedo. Fica até altas noites, talvez por causa do estudo, mas a maior parte do tempo não é por causa meramente do estudo, mas porque tem tantas coisas interessantes. Para restabelecer a fofura, precisa de, primeiro, descanso. Então, crianças precisam dormir cedo, segundo o relógio biológico que o Criador colocou. Então, quando dorme por volta de 8h30, 9 horas, tendo um descanso pleno durante a noite toda, certamente todo o metabolismo vai entrar em normalidade, equilíbrio. À medida que todo o funcionamento do gen volta a ser normal, então isso vai controlar o quanto de atividade física vai fazer, o quanto que deve comer. Então, para não dificultar muito, eu diria, qual é o primeiro passo para poder restabelecer a fofura? Deixe que seu relógio biológico comande. Primeiro, dormir cedo. E quando estiver bem descansado, disposto, então você faz a alimentação com muito prazer. Consequentemente, você não precisa comer o tempo todo, porque aquela refeição prazerosa é suficiente para deixar por volta de 5 horas para comer o almoço. Almoço também bem feito. Então, janta não é necessariamente abundante, porque logo depois você estará dormindo. Se voltar esse ciclo normal, então qualquer fofura será solucionada de uma forma tão simples.